Hoje é o dia mais feliz da minha vida, voltamos aos estudos aí. Dei um tempo, tava viajando, contando da Giovana, depois isso aqui se operou, mas já tá tudo bem. Então vamos voltando aos estudos, desculpa por ter sumido aí por uma semana, mas vamos tacando-lhe ficha, né, continuando os estudos. Porque o estudo, eu leio, né, o livro dos Espíritos, mas a gente sempre tem que dar mais uma aprofundada, né? Eu sempre tenho que dar uma lida, ver alguns outros vídeos, procurar outros livros para conseguir complementar. Então, por isso que às vezes eu sumo assim, demorei, não consegui manter a constância, né, de um dia sim, dia não. Vou tentar voltar. Os Espíritos. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primeira, né, das coisas, dos fenômenos da natureza. Isso como em todas as outras coisas. Mas como sabemos que os espíritos têm uma ação sobre a matéria e que são agentes da vontade de Deus, né? Eles são representantes. Mas é evidente, e não pode ser de outra forma, Deus não se consagra a uma ação direta sobre a matéria. Ele tem seus agentes, devotados, em todos os graus de escala do mundo, né? Deus ele atribui competências para as pessoas, né, no caso, em todas as áreas, inclusive nos fenômenos da natureza. Esses espíritos pertencem às ordens superiores ou inferiores de hierarquia, né? Os espíritos que estão ligados às causas da natureza. É uma parte interessante porque os espiritualistas, assim, hinduístas, budistas, têm um viés assim diferente e tem uma classificação de espíritos que eles atribuem, mas vamos lá, né? São superiores ou inferiores? A resposta é: isso depende do seu papel, mais ou menos material e inteligente. Alguns comandam, outros executam. Os que executam as ações materiais são sempre de ordem inferior. Entre os espíritos, né? Como entre os homens. Então, entre os homens, aí você pensa, o cara que está presidindo ali os fenômenos da natureza, ele é de uma ordem inferior ao homem, né? Aí a resposta é que a gente sabe livros espíritas, mas principalmente a parte mais espiritualista, que fala sobre os elementais. O que seriam os elementais? Seriam seres que ainda não... Eles têm atribuição... Eu poderia falar aqui, ó, ela é uma gatinha, aí ela vai evoluindo, depois ela vira... uma hora ela vai virar ser humano. Antes dela virar ser humano, tem classes intermediárias, né, entre animais e esses elementais seriam isso, né? Pelo pouco conhecimento que eu tenho dessa área, eles seriam seres que muitos classificam até como, sabe aqueles gnomos? Eu sempre falo aqui que os mitos eles têm um fundo de verdade. Não é tipo uma tudo os escritores eles trazem, né? E ainda mais eu como sou compositor, tenho sempre assim, é do nada assim se vê aquela inspiração, né? E eu estudo bastante, principalmente música, o pessoal sempre fala, a maioria dos compositores age assim. Tipo assim, tem um trabalho ali de escrever, fazer, eu mesmo fazer a rima, porque é música, mas a inspiração vem assim. Então sempre que a gente tem noção, a gente pensa, não, muito fantasioso, mas algum fundo tem de verdade. Então há espíritos, né, que muitos classificam às vezes que eles são pequenininhos, como duendes, gnomos, enfim, como queira, mas não tem, eles não têm esse misticismo, né? Mas eles são espíritos que eles já têm uma certa inteligência, mas eles ainda não são seres humanos. E aí, um espírito mais evoluído, que seria aqui, ó, da ordem superior, guia eles, como se poderia falar assim, um pastor que rebanha ovelhas, sabe? Então, precisaria de um fenômeno da natureza, precisaria que chovesse. Ele une aquele monte de espíritos, né, que são entre os humanos e os animais, assim, para realizar tal fenômeno. E aí aquele centenas, milhares de espíritos devem se unir ali com alguma questão que eu não saberia dizer para criar a chuva, entendeu? Para trazer as moléculas do... Então tudo é regido. Esses espíritos, eles são o que chamam de elementais, né? Na parte mais espiritualista que chama. Na produção de certos fenômenos, as tempestades, por exemplo, é um espírito que age ou se reúne em massa. Aí a resposta é em massas inumeráveis. É bem o que eu acabei de falar. Os elementais e os espíritos, eles têm aquela função, né? Então eles se juntam para conseguir formar um fenômeno. Claro que tem sempre alguém ali que vai estar chefiando, né? Um espírito evoluído. Mas é muito interessante quando a gente vê que os mitos, eles sempre têm um fundo de verdade, né? Não que a gente vai levar o pé da letra e acreditar, não. Mas eles têm um fundo de verdade. Assim como a gente vê, tinha outras crenças que classificavam os espíritos da natureza, ou, né, mais antigamente, os deuses.
a gente vê a mitologia, Deus da chuva, Deus do sol, Deus não sei o que, né? Tudo tem um fundo de verdade, porque a gente sabe que cada... Mesmo essa aqui, ó, não sei se vocês sabem, mas os animais, eles têm um anjo da guarda deles. Tem os espíritos que estão ligados exclusivamente à proteção dos animais, né? Principalmente quando desencarnam. Então, há muitas competências no plano espiritual. Quando a gente desencarnar, não pense assim que, o que eu vou fazer lá? Né? Será que tem alguma coisa pra mim? Tem, porque o plano espiritual é muito variado. Há vários temas de várias questões diferentes que você pode atuar, né? Isso é muito interessante. Um grande abraço, fiquem com Deus. Dá tchau lá pra câmera lá.